Graças e paz, tudo bem? Sou Vitor Trindade, estou aqui para mais um vídeo. Na verdade, esse vídeo eu queria fazer por áudio, só que eu já fiz por áudio esse recado. Na verdade, então, eu estou dando o segundo recado. Deus avisou pela segunda vez para falar do povo para se arrepender. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, foi em áudio, está na descrição aí. E esse vídeo é a segunda vez que o Senhor falou para me falar praticamente a mesma coisa, para que o povo se arrependa. Sinceramente, pessoal, eu não gosto disso. Eu não gosto de ficar falando sobre o caos, sobre essas coisas. Eu não quero ter título de profeta, de nada. Eu estou apenas obedecendo o Espírito Santo. Ai de mim se eu não falar, né? Então, o que aconteceu? Eu estava na oração de madrugada e, de repente, quando eu acabei de orar, quer dizer, eu já orei, fui direcionado pelo Espírito Santo para orar pela igreja, para que o povo se arrependa, para que o Senhor acabe com a corrupção, com a sexualidade dentro da igreja. Eu vou falar assim, Senhor. E eu orando ali, fui direcionado pelo Espírito Santo. Só que eu parei de orar. Quando eu acabei de orar, eu me deitei e eu falei assim, Espírito Santo, revele alguma coisa para mim. Fique à vontade, Senhor, para falar. Sendo que o Espírito Santo falou aqui agora que ele me deu uma visão anteontem ou ontem, não lembro, que eu estava em uma igreja normal, sim, e eu comecei a sentir um peso terrível assim, no ambiente. Não sabia explicar o que era. Eu estava assim, achando tem alguma coisa estranha nesse lugar. E eu ali no ambiente. E de repente as pessoas começaram a ficar, do nada, começaram a ficar sem reverência dentro da igreja. Teve um rapaz que tirou a camisa. Eu falei, que isso? E teve uma mulher que apareceu ali, do nada a mulher apareceu com essa mini saia, aparecendo as partes íntimas assim. Eu falei, que isso, Senhor? Uma desordem na igreja, e sensualidade. Aí eu falei, então é por isso que estava assim esse ambiente. Por isso que esse ambiente estava assim. E essa visão que o Senhor me deu agora, nesse vídeo, é complemento disso, é complemento. O que acontece é que a igreja de hoje está corrupta, está na desordem, está na indecência, tem muita carnalidade e sexualidade. E então, voltando, quando eu acabei de orar, eu pedi ao Espírito Santo, me dê revelação, alguma coisa, faça o que o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser. Agora o momento que eu quero ouvir o Senhor. E quando falei isso, passou alguns segundos, eu escutei uma voz bem forte, só que não era do Espírito Santo. Eu conheço. Sabe, nosso espírito, a palavra de Deus vai dizer que nosso espírito testifica. O Espírito Santo testifica em nosso espírito, né? Quando é algo dele. Tem também o dom de discernimento de espírito. Ele discerne só. O dom de discernimento de espírito não serve só para discernir se é de Deus ou se é do diabo, não é isso. O dom de discernimento de espírito é para discernir qual é a voz. É para discernir os espíritos, até mesmo de anjos. Se é anjo, se é Deus, se é o Espírito Santo, se é Jesus. E o que aconteceu? Eu escutei uma voz falando assim, a paz seja contigo. Eu pensei na hora, Jesus.
Aí ele falou, logo em seguida ele falou, eu venho aqui trazer revelação da parte do Pai. Eu vim aqui trazer revelação da parte do Pai. Eu fiquei assim, poxa. Eu percebi que não era Jesus, era um anjo de revelação. Tudo no Espírito, eu entendi isso. Uma revelação, é o anjo da revelação, um anjo mensageiro. E eu falei, ué, mas que revelação é essa? Aí ele só falou assim, ele só falou assim, ó, Osés capítulo 5, só isso. Eu falei, que é isso, cara? Eu estava sem a Bíblia naquela hora ali, de madrugada, tudo escuro. Mas eu falei, vou pegar o celular para ver o que está escrito. Aí eu fui lá, cara, vamos ver então Osés capítulo 5? Eu separei aqui já. Vou ler todo o capítulo. Serve certinho daquilo que o Senhor falou anteriormente. Ele complementou com essa palavra, revelação. Essa é a revelação que o anjo trouxe para a igreja, para nós. Diz assim, ouve isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para mim e rede estendida sobre Tabor. Os transviados têm descido até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim, Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim. Olha, e se contaminou Israel. Não quer ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Que forte. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora, a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Aven. Após ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestarei o que é certo. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria, e enviou ao rei Jareb, mas ele não poderá curar-vos, nem sará a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se conheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão.
Olha só, olha o cumprimento da palavra de Deus. Então, a revelação do Senhor é que, infelizmente, a casa do Senhor, olha, ele fala de Efraim, ele fala de Israel, ele fala de Judá. Todos eles se perderam nesse contexto aqui. O que o Senhor quer dizer com isso? A igreja hoje se perdeu. A igreja hoje se perdeu. Hoje muitos líderes estão com pecados encobertos em cima do púlpito, escondendo pecado, em fornicação e pecado, na corrupção. Muitos de nós estão na carnalidade, estão na desordem dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. E o Senhor se virou as costas para esse povo. Então Deus está dizendo que vai trazer o caos. Vai trazer o caos contra essa igreja, contra nós, nesse tempo. E no finalzinho aqui do capítulo 15, do versículo 15, ele disse aqui: eu irei, Deus falou, eu irei até que o povo se arrependa. E na angústia, aquilo que vai vir, quando o Senhor trazer aquilo que vai vir, aí o povo se arrependerá e voltará a buscar o Senhor, se voltará para o Senhor. Então eu creio, através dessa revelação, que o avivamento vai vir precedido de um caos. É muito forte, é muito sério. Eu fiquei preocupado e apavorado quando o Senhor falou sobre isso. E as pessoas não estão, né? As pessoas continuam vivendo a sua vida no pecado, continuam vivendo do jeito que está, mesmo vendo que a situação está difícil. Você não está vendo o preço das coisas, o preço da comida está um absurdo, está muito alto, está tudo caro. A cada vez mais está ficando difícil viver nessa terra. E o povo ainda está nem aí, o povo não está se atentando para isso, continua vivendo a sua vida no pecado. Deus vai vir, infelizmente, Deus vai ter que trazer o caos para que o povo se arrependa. Aí sim eu creio no avivamento, só assim, porque eu creio na palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor nesse dia, que você venha refletir nisso. Se você está nessa situação, é tempo de se voltar ao Senhor. Não espere o caos vir. Arrependa-se, que dá tempo, porque o Senhor, Ele ama. O Senhor só quer que nós se arrependemos, se volte para Deus. Então até o próximo vídeo. Abraço.